Imagine isso por um instante. Uma guerra decidida por homens ambiciosos, mas o preço pago por mulheres que nunca empunharam uma espada. Quando impérios fracassam, eles raramente punem apenas generais. Com muito mais frequência punem esposas, filhas, mães. Esta não é apenas a história de Roma contra a Pártia. É a história de como o poder masculino transformou o corpo feminino em campo de castigo. No centro dessa tragédia estava Marco Licínio Crasso, um dos homens mais ricos que já viveram em Roma. Crasso não era lembrado por honra ou compaixão. Era lembrado por ouro. Sua fortuna nasceu do medo. Ele comprava propriedades de homens condenados à morte, explorava incêndios para se apoderar de bairros inteiros e tratava escravos como moedas vivas. Durante as purgas de Sila, sobreviveu escondido como um animal. Quando voltou à vida pública, fez um juramento silencioso. Nunca mais seria fraco. Crasso tinha dinheiro, mas em Roma isso não bastava. Pompeu tinha vitórias militares. Júlio César tinha legiões que o seguiam até o fim do mundo. Crasso tinha apenas riqueza e zombaria. Aos 60 anos, obcecado por deixar um legado eterno, decidiu conquistar o Império Parta. Não porque Roma estivesse ameaçada, mas porque seu ego estava. Roma não precisava dessa guerra. Crasso precisava. Ao assumir a Síria como província, ele saqueou templos sagrados para financiar a campanha. Ignorou avisos, desprezou conselhos, reuniu dezenas de milhares de soldados e marchou rumo ao deserto acreditando que a vitória seria rápida. Mas enquanto Crasso sonhava com glória, as consequências começaram a cair sobre outros corpos. Nas cidades fronteiriças, as primeiras a sentir o peso da invasão foram as mulheres. Não como combatentes, mas como reféns, botim, moeda de pressão. Famílias eram separadas, homens recrutados à força ou executados. Mulheres marcadas. Algumas foram obrigadas a seguir o exército como serviçais. Outras foram tomadas para manter a moral das tropas. Em Roma, essas histórias não eram registradas, não interessavam. Eram consideradas danos colaterais aceitáveis. No ano 53 a.C., quando o exército romano cruzou o rio Eufrates, acreditava estar marchando para um triunfo inevitável. Mas a Pártia não era um reino fraco. Seu general, Surena, não planejou apenas uma derrota militar, planejou uma humilhação total. Na Batalha de Carras, as legiões foram cercadas por flechas sem fim. O sol queimava, a água faltava. A esperança desaparecia. O filho de Crasso morreu diante dos olhos do pai. E naquele momento, Roma perdeu mais do que uma batalha. Perdeu o controle da narrativa. Quando a derrota se tornou inegável, Roma buscou culpados. E como tantas vezes antes, o castigo não caiu primeiro sobre os homens que tomaram as decisões. Caiu sobre as mulheres ligadas a ele, esposas de oficiais, famílias de aliados, prisioneiras usadas como mensagens vivas. A derrota masculina se traduziu em sofrimento feminino. E é aqui que esta história realmente começa. Não no campo de batalha, mas nas sombras, onde mulheres pagam por guerras que nunca escolheram. No coração escaldante da Mesopotâmia, o exército do Marco Licínio, Crasso avançava como uma fera ferida que ainda não compreendia que estava morrendo. Sob um sol impiedoso, as legiões romanas marchavam cada vez mais longe do Eufrates, afastando-se da água, dos suprimentos e de qualquer possibilidade real de recuo. Cada passo era uma escolha tomada por homens obcecados por glória, mas as consequências dessas decisões já começavam a cair sobre outros corpos, outras vidas. O general Parto Surena não buscava uma vitória rápida. Ele queria algo muito pior, uma derrota humilhante. Seus cavaleiros surgiam e desapareciam como sombras no deserto, lançando flechas de longe, sem permitir combate corpo a corpo. Não lutavam como Roma esperava. Não ofereciam honra, ofereciam desgaste. Enquanto Crasso ignorava os avisos de seus próprios oficiais, aldeias inteiras ficavam presas entre dois impérios em choque. E, mais uma vez, as mulheres foram as primeiras a pagar. Quando o exército romano requisitava provisões, eram as mulheres locais que apanhavam para revelar esconderijos de água. Quando precisavam de guias, esposas e filhas eram tomadas como garantia. Não importava de que lado estivessem. Na lógica imperial, seus corpos eram instrumentos de pressão. Se Roma avançava, elas sofriam. Se Roma recuava, sofriam do mesmo jeito. Na planície de Carras, Crasso organizou suas tropas acreditando que a disciplina romana imporia ordem ao caos. Seu filho, Públio, jovem e ambicioso, liderou uma carga desesperada. Caiu exatamente na armadilha que Surena havia preparado. Cercado, isolado, sem possibilidade de resgate, Públio compreendeu que seria capturado. Preferiu tirar a própria vida. Os partos cortaram sua cabeça e a exibiram diante das fileiras romanas. Mas o recado não era apenas para os soldados. Era para todos que observavam à distância. Dizia algo simples e devastador. Roma pode sangrar. Roma pode ser humilhada. E quando Roma sangra, sua fúria raramente cai primeiro sobre os responsáveis. Ela cai sobre quem não pode se defender. Ao cair da noite, milhares de feridos ficaram abandonados no campo de batalha. Seus gritos ecoaram até o amanhecer.
Os que sobreviveram foram capturados. Entre eles, mulheres que haviam seguido o exército como serviçais forçadas, concubinas improvisadas, esposas de auxiliares. Para os partos, não eram combatentes. Era um botim humano. Quando Surena ofereceu negociação sob bandeira de trégua, Crasso aceitou, quebrado, exausto, derrotado. Mas a punição não terminaria com a morte de um general. A derrota masculina não se encerraria ali. Ela continuaria lentamente. No destino de mulheres transformadas em símbolos vivos da arrogância romana derrotada. Roma havia perdido uma batalha, mas as mulheres pagariam a guerra inteira. O acampamento parto respirava uma calma estranha. Não a calma da paz, mas aquela que só surge depois de uma vitória total. No centro daquele silêncio pesado, Marco Licínio, Crasso, o homem mais rico de Roma, estava ajoelhado na areia, quebrado, coberto de poeira, suor e sangue seco. Ao redor dele, não havia apenas guerreiros partos, mas também prisioneiros, aldeões deslocados e mulheres capturadas ao longo da campanha. Todos observavam. Aquilo não era apenas a execução de um inimigo, era uma lição pública. Para os partos, a invasão romana nunca havia sido uma guerra justa. Tinha sido um ato de ganância pessoal. Crasso saqueou templos sagrados, confiscou grãos de civis, tomou reféns e usou mulheres como instrumentos de pressão para avançar pela Mesopotâmia. Sua derrota não podia ser resolvida com uma morte rápida. Na lógica parto, a justiça precisava ser simbólica. Enquanto ferreiros aqueciam os crisóis, o ouro, o mesmo metal que havia motivado a invasão, começava a derreter. Não era qualquer ouro, era o símbolo de tudo o que Crasso representava. Riqueza comprando poder, império usando vidas alheias como moeda. Quando o metal líquido foi derramado em sua boca, o recado ficou claro para todos os presentes. O ouro que destruiu lares, violou fronteiras e condenou mulheres, agora o destruía. As fontes antigas divergem sobre um detalhe. Se Crasso ainda respirava ou já estava morto quando o ouro tocou sua carne. Mas essa dúvida é irrelevante. O que importa é o significado. Depois, sua cabeça foi cortada. Sua mão direita também. Ambas enviadas ao rei Herodes II como espetáculo. Em algumas versões, sua cabeça foi usada como adereço teatral. Durante uma encenação, uma última zombaria da arrogância romana. O homem que buscava a glória eterna tornou-se objeto de riso. Mas o castigo não terminou ali. Milhares de soldados romanos sobreviventes foram deportados para o leste, transformados em colonos forçados em terras distantes. E com eles, seguiram mulheres capturadas durante a campanha. Esposas de auxiliares, servas, jovens arrancadas de aldeias que jamais haviam participado da guerra. Elas não eram prisioneiras de guerra no sentido formal. Eram botim humano, absorvidas por um império que não reconhecia sua história, sua língua ou sua dor. Nomes apagados, identidades dissolvidas. Para Roma, Carras ficou registrada como uma humilhação militar. Para os senadores, uma mancha política. Para os generais, um erro estratégico. Mas para as mulheres presas entre dois impérios, foi uma condenação silenciosa. Ninguém escreveria sobre elas. Nenhum historiador romano as contaria entre os mortos ilustres. Seu castigo não foi imediato nem simbólico. Foi lento. Diário. Total. A avareza de Crasso não morreu com seu corpo destruído. Ela continuou vivendo na existência de mulheres deslocadas, silenciadas e apagadas. As verdadeiras pagadoras de uma ambição masculina que falhou. A notícia de Carras atravessou Roma como uma flecha envenenada. Crasso estava morto. As legiões haviam sido destruídas. E os estandartes sagrados, as águas romanas, símbolos da própria alma do exército, estavam agora em mãos inimigas. Pela primeira vez em gerações, Roma não conseguiu disfarçar uma derrota no Oriente. O Senado mergulhou em silêncio, não por respeito, mas por medo. Nas ruas, o murmúrio foi implacável. A ganância de um homem havia cegado Roma e arrastado milhares para o desastre. Os escritores romanos tentaram dar sentido moral ao fracasso. Plutarco falou em castigo divino por adorar a riqueza. Ovídio marcou o dia como funesto. Floro escreveu que a avareza finalmente cobrara seu preço. Mas enquanto os homens discutiam culpa, destino e estratégia, as consequências reais se espalhavam sobre quem não tinha voz. As mulheres deslocadas pela guerra. Após Carras, Roma reorganizou suas fronteiras orientais. Tratados foram negociados. Emissários enviados. Manuais militares reescritos. Tudo isso aconteceu em salas fechadas, entre homens. No terreno, porém, aldeias inteiras haviam sido esvaziadas. As mulheres capturadas durante a campanha ficaram presas em uma terra que já não era romana e nunca havia sido delas. Algumas foram integradas à força em famílias partas como esposas. Outras desapareceram como trabalhadoras domésticas, sem nome, sem registro, sem possibilidade de retorno. A queda de Crasso também destruiu o frágil equilíbrio político em Roma. Ele era o elo entre César e Pompeu. Sem ele, a república começou a ruir. César cruzou o Rubicão. Pompeu fugiu para o Oriente e morreu no Egito. Roma passou a sangrar a si mesma.
E, em cada novo conflito, novamente foram as mulheres que carregaram o peso invisível. Deslocamento, estupro, escravidão, fome. De forma quase irônica, Roma aprendeu lições militares com Carras. Adotou tropas mais móveis, maior uso de arqueiros, novas formações, mas não aprendeu nada sobre o custo humano da expansão. A história oficial registrou táticas, reformas e fronteiras. Não registrou as mulheres que nunca voltaram, nem as crianças que cresceram falando outra língua, nem as mães que morreram longe de qualquer crônica. Até a figura de Crasso foi transformada em advertência simbólica. O homem que crucificou milhares de escravizados após a revolta de Espartaco passou a ser lembrado como exemplo de soberba punida. Mas essa ironia histórica não devolveu liberdade a ninguém. Sua morte encerrou um capítulo político. Não fechou nenhuma ferida humana. Carras deixou uma marca profunda em Roma. Limitou sua ambição oriental por gerações. Mas para as mulheres presas entre impérios, a derrota não significou aprendizado nem cautela futura. Significou esquecimento. Significou tornar-se dano colateral permanente de uma história escrita apenas por vencedores e generais. História de Marco Licínio. Crasso não termina na Araia de Carras, nem no mito do ouro derretido. Seu verdadeiro legado não é apenas uma derrota militar, mas um aviso que atravessa os séculos. Quando a ambição vira obsessão, ela devora tudo ao redor, começando por quem nunca escolheu essa ambição. Crasso buscou glória para se igualar a César e Pompeu. Encontrou infâmia. Seu nome ficou registrado nos livros, debatido por historiadores, citado como exemplo de arrogância punida. Mas as vidas destruídas por sua campanha ficaram dispersas, anônimas, fora da narrativa oficial. Historiadores modernos discutem se Crasso foi imprudente ou simplesmente soberbo. Concordam em algo essencial. Ele subestimou o inimigo e superestimou o poder do dinheiro. Acreditou que o ouro comprava vitórias, que números esmagavam mobilidade, que Roma era invencível por definição. Não era. Surena provou que a guerra também é mente, desgaste e paciência. Essa lição foi aprendida pelos homens e aplicada sobre corpos femininos durante gerações seguintes. Após Carras, Roma tornou-se mais cautelosa no Oriente. Reformou exércitos, ajustou táticas, redesenhou fronteiras, mas nunca reformou sua relação com aqueles que ficavam presos entre suas guerras. As mulheres capturadas durante a campanha não retornaram com tratados nem acordos. Ficaram onde a história deixa de olhar, integradas à força, silenciadas, usadas para consolidar domínios que não eram os seus. O castigo delas não foi espetacular nem simbólico, foi cotidiano. O mito do ouro derretido sobreviveu porque é fácil de entender e fácil de vender. O rico morre pelo que ama, a moral parece clara, mas essa imagem esconde uma verdade muito mais incômoda. O ouro de Crasso já havia matado antes. Crucificou escravizados, financiou guerras inúteis, saqueou templos, deslocou populações inteiras. O ouro não caiu apenas sobre sua garganta. Caiu primeiro sobre vidas sem nome, sem relato, sem memória. Por isso, a lição de Carras não é apenas militar ou moral. É humana. A história costuma lembrar dos homens que ambicionam e caem, mas esquece aqueles que pagam o preço prolongado dessas quedas. As mulheres não aparecem como protagonistas nos relatos sobre Crasso, mas estavam lá, nas marchas forçadas, nos acampamentos, nos deslocamentos, na assimilação imposta. O castigo delas não teve data nem cerimônia de encerramento. Crasso morreu uma vez. Elas viveram a consequência por anos. E é aí que está o aviso final. A ambição sem limites não destrói apenas quem a persegue. Ela cria sistemas de sofrimento que sobrevivem à derrota. Sistemas onde o poder lava as mãos e a história vira a página. Carras não foi apenas o fim de um homem, foi o começo de um silêncio. Um silêncio que ainda hoje seguimos tentando quebrar.